Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é como fazer o livro da vida. Vamos juntos? O livro da vida é uma das metodologias mais interessantes para o ensino fundamental, baseado na teoria de Célestin Freinet, que é um educador francês, um dos mais importantes educadores do mundo, trabalhou também com a Hora da Roda e com outros conhecimentos que se espalharam por todos os continentes. Célestin Freinet nos ensinou o que é e como fazer o livro da vida. O livro da vida é, como o próprio nome diz, é um livro que traduz o itinerário da vida das crianças durante um ano letivo. Ou seja, cada dia a criança leva o livro para casa e ela produz um texto a respeito daquele dia, o que ela vivenciou, o que ela fez, o que ela elaborou ao longo daquele dia, como aprendizagem, como percepção da vida. Ao voltar para a sala de aula, ela faz a leitura desse material. E aí, então, os amigos têm conhecimento de como é a vida daquela criança quando está fora da escola. Então, em termos práticos, o livro da vida é um conjunto de folhas que vão sendo adicionadas diariamente numa pasta dessa tipo AZ, e esse conjunto de folhas representa o dia 1 do mês, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 e assim sucessivamente. O dia 1 do mês, o primeiro aluno da lista de presença, a lista de chamada, leva aquele livro para casa. Ali tem uma folha em branco, então ele vai descrever tudo o que ele está vivenciando. Ele visitou um sítio, observou como as formigas vivem, como os animais se alimentam. Toda essa observação ele registra naquela folha. Leva-se para a sala de aula para o outro dia, e assim que começa a sala de aula, assim que começa a aula do outro dia, o professor então pede que o amigo que levou o livro para casa possa apresentar o teu relato, a sua produção. Então ele faz a leitura, faz a explicação, os demais alunos fazem perguntas e aí interage com aquele universo vivido pelo colega lá em casa no dia anterior. Mas aí vem a pergunta pedagógica: quais são os benefícios? O que a criança e as outras crianças ganham fazendo o livro da vida? A resposta é muito clara: ganha aprendizagem. Primeiro porque, para fazer o livro da vida, a criança, na hora de registrar, precisa ampliar o vocabulário. Por que ela tem que ampliar o vocabulário? Porque ela precisa descrever tudo o que ela faz ao longo do dia. E nessa descrição do que ela faz ao longo do dia, ela se depara com palavras novas. Nesse exemplo que eu acabei de dizer, ela vai visitar um sítio e lá ela observa como os animais se alimentam, como os animais vivem, como eles se hospedam, onde eles moram, onde eles dormem. Todo esse vocabulário rural não é de domínio daquela criança, então ela precisa escrever as palavras estábulo, manjedoura, galinheiro, aleitamento, que não são palavras comuns para ela no dia a dia, caso ela viva na zona urbana. Então, quando ela traz esse vocabulário no relato que ela faz do dia que ela vivenciou, aí, terminando a leitura, o debate, a discussão, a apresentação oral, a professora ou o professor pode pedir para toda a turma quais palavras novas nós temos hoje de aprendizado com o relato do nosso amigo Guilherme, por exemplo. E aí os alunos vão dizer: eu aprendi a palavra estábulo, aprendi a palavra feno, aprendi a palavra aleitamento, aprendi a palavra ordenha. Então, aí os alunos vão registrar também no caderno deles todas aquelas palavras novas. Então, respondendo à pergunta, a primeira vantagem do livro da vida é a ampliação de vocabulário dos alunos, porque se ao longo de um mês, 20, 22, 23, 24 alunos, 25 alunos trazem relatos diferentes, a riqueza do vocabulário desses 20 e poucos alunos é partilhado por todos, né? E é nessa partilha, interação, acomodação e assimilação, ou como diz Vygotsky, nessa zona de desenvolvimento proximal em que um tem o conhecimento real e o outro tem o conhecimento potencial, todos ganham na zona de desenvolvimento. Então, é o conhecimento socialmente partilhado e compartilhado. Essa é a primeira vantagem.
A segunda vantagem é o conhecimento do mundo pelo olhar do outro. Cada aluno gira em pequenos mundos, seja em bairros diferentes, em famílias com constituições diferentes, seja em religiões diferentes. Esse universo aparece lá no livro da vida. E também funciona como vocabulário, obviamente, mas funciona como aberturas de janela para o mundo. Cada aluno abre uma pequena janela para o mundo e são essas aberturas de janela que possibilitam a socialização da criança, a compreensão do mundo na sua totalidade. A terceira vantagem de se fazer o livro da vida é a criança perceber o desenvolvimento dela ao longo de um ano inteiro. Você pensa, você imagina, em janeiro, fevereiro, a criança começando a relatar coisas, e em dezembro, como é que a turma toda olha para esses relatos, para essas descrições e observa tudo aquilo acontecendo, né? E o conjunto de folhas vai só aumentando, só aumentando. A quarta vantagem de você ter um livro da vida é, se você precisa trabalhar com reestruturação de texto, estes textos são extraordinários, porque eles são acompanhados do relato oral e do produtor daquele texto. Então, a criança, quando da experiência dela, da fala, ela transforma isso num texto escrito, isso se chama retextualização, da fala para a escrita, e, portanto, ela teve que fazer uma transformação daquilo que se fala na oralidade para aquilo que ela tem que escrever. Essa transposição de escrita, da fala para a escrita, é um processo pedagógico interessantíssimo. Só que depois de retextualizado, o texto apresenta alguns probleminhas de ortografia, de compreensão, de coerência, de coesão. Aí vem a reescrita. Só que esta reescrita pode ser no coletivo. Por quê? Porque o autor está sentado ali diante do professor e diante dos alunos. Nessa hora, o que o professor faz? Pergunta para o aluno se ele autoriza, se ele gostaria de reestruturar aquele texto com os amigos. O texto vai para o quadro, todos participam da reestruturação, escolhe novas palavras, novas coesões, novas coerências, novos verbos, outras preposições, e aí o texto todo é reescrito coletivamente. Depois de reescrito coletivamente, o grupo todo pode olhar e comparar o texto antes e depois, para observar se manteve as características originais, se não saiu daquilo que o autor que está ali sentado gostaria de ter dito, e assim nós temos a escrita viva dentro da sala de aula. Além disso, tem um último aspecto bastante importante no livro da vida, que é o reconhecimento muitas vezes de dificuldades, de alegrias também, mas o que me interessa nesse momento é esse livro da vida um importante instrumento de avaliação diagnóstica da família para com a criança, da família e da criança para com o processo de escolarização. Muitas vezes, nesses relatos que as crianças trazem no livro da vida, nós percebemos as dificuldades das famílias, discussões entre os pais, agressividade, fome, a dificuldade emocional, resgate psicológico. Há tantas situações dentro das famílias difíceis e que muitas vezes aparece ali no relato da criança. E isso faz parte do dia da criança, faz parte da experiência de vida, e a escola pode intervir junto aos pais, a coordenação pedagógica, orientação da escola, os profissionais da escola de maneira geral, pode ajudar a criança na superação daquela dificuldade que ela traz. E é nesse quesito que muitas vezes se explicam dificuldades de aprendizagem que a criança apresenta. Muitas vezes é a condição social e emocional da criança que justifica aquela dificuldade que ela tem com a aprendizagem. Então, o livro da vida, uma metodologia baseada na teoria de Celestin Freinet, é um importante instrumento de aprendizado, de desenvolvimento de escrita, de ampliação de vocabulário, de reconhecimento do contexto social, de socialização e de construção de autonomia da aprendizagem da escrita por parte da criança. Abaixo desse vídeo eu vou deixar um link com um bom modelo de livro da vida, como que ele pode ser desenvolvido na prática, no dia a dia da sala de aula, sobretudo no ensino fundamental. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.